Oi, eu sou Cris Vidal e esse é o Pod Cris com Z, o seu podcast de histórias que conectam. Também videocast, porque a imagem também fala muito. Hoje vamos contar mais uma história, outra história interessante e inspiradora para você que nos acompanha. E sim, com mulheres, porque elas comandam aqui. Cris, você não vai entrevistar nenhum homem? Vou, depois que eu entrevistar todas as mulheres que eu quero. E é uma lista muito grande, viu, minha gente? Porque as mulheres têm, sim, histórias interessantes da vida profissional, de todos os pratos que a gente equilibra para contar. Não é isso, Flávia Urbano? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cris. É uma alegria estar aqui. Primeiro, eu preciso exaltar a grande profissional e mulher referência que você é. Já começa, né? Deixando a entrevistadora nervosa. E agradecer o espaço para contar um pouquinho a história. Logo a gente que é acostumado e estudou para contar a história dos outros, não é? Pois é, exatamente. Inclusive, eu digo isso. Quem já disse, quero saber um pouquinho mais da sua história. Então, eu conto, mas sendo entrevistada, acho que não. Mas as jornalistas ou comunicadoras, comunicólogas que acompanham aqui, dizem, não, assim, eu tenho história para contar. Eu disse, tem. Sempre tem muita história para contar, porque eu acho que, às vezes, nós mulheres estamos acostumadas a ir fazendo sem perceber o tamanho das coisas que realizamos. É verdade. E acho que isso é muito importante a gente, às vezes, até parar para refletir um pouquinho de, nossa, eu já fiz isso tudo, sabe? É bem importante isso. Eu acho que o Pod Cris com Z tem também esse intuito da gente reconhecer a nossa própria história. E eu acho que a gente vive esse movimento, nós mulheres vivemos esse movimento de nos fortalecermos, né? E de exaltarmos e de mostrarmos as nossas histórias também, porque a gente sabe que tantas mulheres que contribuíram para que a nossa sociedade e o mundo vivesse a realidade atual e que foram esquecidas, porque nós não estávamos na linha de frente para o público, mas a gente estava no bastidor, fazendo as coisas acontecerem. No bastidor, e é importante também inspirar, sabe, Flavinha? Acho que o Pod Cris com Z tem esse intuito, na verdade, é um propósito mesmo de inspirar a geração Z, talvez por isso, o Cris com Z, mas inspirar a geração Z para perceber que existe uma trajetória ao longo das pessoas que a gente pensa que, nossa, tem sucesso, que legal que conquistou isso, mas vamos falar um pouquinho de como foi o caminho para percorrer até lá. Você é jornalista e advogada. Isso. Como é que foi isso? A primeira formação foi em jornalismo. Por que jornalismo? Cris, eu decidi fazer jornalismo, eu tinha 13 anos. Depois de fazer, na disciplina de português, na escola, tinha um dia na semana que era dedicado à redação. E aí eu vi que tinha facilidade e habilidade com a escrita e decidi aos 13 anos que eu queria fazer jornalismo e sustentei assim essa decisão até fazer o vestibular. Apesar de meu pai dizer, você devia fazer tal profissão, que é a profissão do futuro, aquela coisa assim de não encorajar muito, mas me deixaram muito à vontade para escolher e aí eu fiz o vestibular. E passei e fui fazer o curso de jornalismo na UFRN. Mas já fez o curso de jornalismo equilibrando alguns pratos. Sim. Como é que foi isso? Aconteceu tudo quase ao mesmo tempo. Eu passei no vestibular aos 18, aos 19 eu casei e fui mãe, e aos 20 eu passei no concurso para agente administrativo da Prefeitura de Macaíba. Então, de manhã eu ia para a faculdade, à tarde eu trabalhava e à noite eu tinha o tempo para administrar a casa e a educação, né, o cuidado com o meu filho e também estudar. E isso fez diferença também, Flávia, em algo que eu considero importante, mas é assim, cada um tem o seu caminho, né? Constrói o seu caminho. Na nossa área, na área de comunicação, eu falo isso para os meus alunos, a experiência durante a universidade é importante, de você poder ter a experiência, fazer portfólio para poder ingressar no mercado. Sim. Você não fez esse caminho. Como é que foi isso? Não, como eu não tinha condição, né? Muitos colegas, desde o começo do curso, já estavam estagiando em jornal, em TV, né, tendo essa vivência, essa experiência, porque também naquela época eu entrei no curso de jornalismo em 97, não havia... Diga, 97 eu fiz o vestibular, em 98.
não havia a estrutura que a gente tem hoje nos cursos de jornalismo, não é? Com estúdio, assim. Só quem fazia seleção para uma bolsa, no caso da UFRN, é que tinha a vivência no estúdio da rádio que foi instalada na época e da TV. Mas não havia tantas disciplinas com práticas como a gente tem hoje nos currículos, então dificultava ainda mais. Quando eu me formei, isso foi uma grande ansiedade, porque eu sabia que eu precisava, né, o estágio, a prática na vivência do mercado de trabalho era muito importante. Mas aí eu fui estagiar, um estágio que tinha, nem sei se existe mais, que chamava estágio de acompanhamento na Tribuna do Norte. Passei 3 semanas na Tribuna fazendo esse estágio. Eu ia acompanhando uma equipe para ver como eles trabalhavam. Quando eu chegava, eu também escrevia uma matéria, entregava para a Cledivânia, que ela era chefe de reportagem na época, e ela dava os toques e tudo mais, e aí eu tive essa experiência. Depois eu fui para o Diário de Natal, onde eu passei 3 meses para concorrer a uma vaga de trabalho. Ressalte-se, sem bolsa. Sim, sem remuneração, naquele sem jeito nada. De boa experiência, Isso. comprovar. E aí, foi a Vera. Eu era a repórter que ia para a rua e eu tinha que entregar o trabalho que ia ser publicado no outro dia no jornal. Reportagem. Isso. E aí, ao final desses 3 meses, o jornal optou por contratar 2 estagiários ao invés de uma profissional, porque o valor de um piso pagavam 2 estagiários. Mas eu deixei uma porta aberta, saí de lá, agradeci a oportunidade e menos de um mês depois, uma repórter de cidades pediu demissão para ir embora de Natal e eu fui chamada para ser repórter de cidades. Então, começou com cidades, cobrindo tudo. Isso. Né, basicamente. Porque cidades, eu digo, repórter de cidades cobre quase tudo. É verdade. Você estava falando no início a respeito de que todo mundo tem, né? Sempre tem uma história para contar. E o repórter de cidades é o repórter que escuta todo mundo e a gente aprende muito. Eu acho que é um exercício muito, muito legal. Você compreender logo que todo mundo tem uma história importante e uma história especial para contar, né? Foi uma experiência muito bacana, mas era engraçado assim, porque você nunca sabia a roupa que você ia para a redação. No dia que eu estava mais arrumadinha, eu ia para um lixão de Cidade Nova, ia andar com a promotora Rossana Sudário em cima das dunas ali em Lagoinha. Na época daquele movimento todo do Ministério Público contra a construção. A polêmica da construção. E às vezes eu estava bem à vontade de tênis, aí tinha que ir para a governadoria. Era bem assim. Jeito. Mas foi um momento assim, um período muito bacana. Isso de cidades, só puxando mais um pouquinho, de ser repórter da editoria de cidades, eu acho que acaba treinando, inclusive, o olhar para perceber o que acontece no nosso entorno, né? Sim. A gente não olha a cidade mais do mesmo jeito. É incrível, né? Como as coisas passam despercebidas, bem Matrix mesmo. Uma realidade que se abre depois que você se torna repórter, né? E é um olhar que a gente tem que a gente não perde, mesmo hoje trabalhando com assessoria de comunicação, mas você nunca deixa de ser repórter, né? Porque a gente precisa desse olhar. E eu acho, inclusive, que a geração de hoje, que não tem, infelizmente, tantas redações à disposição para estagiar e mesmo para trabalhar, que muitas vezes vai direto para o mercado de assessoria de comunicação, não tem, infelizmente, esse olhar. Isso, para saber como vender melhor a matéria, né? A oportunidade, quando oferecer. Hoje, atuando em assessoria, eu percebo o quanto a bagagem de estar no outro lado do balcão, com certeza, na redação, faz diferença, porque você entende o contexto, como é que vai ser mais interessante, o que é que você precisa ter embalado para poder oferecer, faz muita diferença. Isso, com certeza. Mas aí vamos lá. Repórter de cidades. E aí, lá no Diário, como é que foi? Quanto tempo você ficou no Diário? Que outras experiências? Você teve diversas experiências no Diário? Eu fiquei lá no Diário de agosto de 2023. 2003, desculpa. De 2003 até fevereiro de 2011. E aí eu saí do Diário de Natal para assumir a assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa. Só que antes eu
saí, Julisca era repórter de política, Julisca Azevedo, e ela teve bebê, e eu assumi a vaga dela em substituição no período da licença maternidade. E aí teve mudança na editoria de política nesse meio tempo, e eu fiquei em definitivo em política, que era uma área que eu sempre gostei muito e que poucas pessoas gostavam. Eu percebo isso, assim, acho que a política acaba escolhendo a gente justamente por um olhar também diferenciado para entender contextos. Eu acho que política é muito disso, da gente entender contexto, trabalhar com comunicação política, principalmente. E tem gente que, né? tem gente que não gosta mesmo, tem profissional que não gosta mesmo, né? E eu sempre gostei muito. E quando surgiu a oportunidade, assim, as coisas na minha vida, Cris, aconteceram sem que eu, assim... conscientemente perseguisse elas. Eu fui fazendo a minha parte, fui fazendo o meu trabalho dia a dia, sem pensar que o meu objetivo era, no próximo ano, estar fazendo tal coisa. Essas coisas, essas oportunidades, elas foram surgindo e eu agarrei e estava, assim, me sentia preparada pela história que eu tinha percorrido até ali. Assim foi na editoria de política, sabe? Eu gostava, era uma coisa que acompanhava, que já me facilitou. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu agarrei. No retorno da licença de Julisca, Iranilton Marcolino assumiu a editoria e ficamos nós duas repórteres, o que naquela época é importante falar, eram poucas mulheres, né? Julisca foi a primeira repórter mulher de política do Diário de Natal, depois fui eu. E depois eu assumi a editoria de política, fui a primeira mulher a assumir como titular a editoria de política e a coluna de política. A coluna de política é algo que eu quero chegar já, mas vá, continue, porque eu acho que é muito importante essa fonte, criação de laços, vamos lá. E aí, paralelamente a isso, eu comecei a trabalhar com assessoria de comunicação de políticos em específico, né? Foi uma oportunidade que surgiu a partir dessa vitrine que o Diário de Natal me deu, entendeu? Falando especificamente de colunas políticas, porque a reportagem, você, né, vai fazer aquele exercício, vai ouvir, vai buscar a fonte para falar. A coluna de política, eu acho que requer, para além de buscar fontes, buscar outras que agreguem conteúdos para trazer aquela informação que não necessariamente vai render uma reportagem, mas que pode causar tanta repercussão quanto a reportagem. Como é que foi essa experiência em coluna, Flávia? Poucas linhas impactam, não é? Isso. Às vezes mais do que uma matéria. E há políticos que se incomodam mais ou se incomodavam mais com uma notinha, com uma análise na coluna do que com a matéria propriamente. Pela primeira vez com a coluna eu tinha na mão a oportunidade de também emitir opinião, né? Porque é um espaço para isso. Na reportagem a gente tenta manter, né, um distanciamento, embora isso seja uma utopia, né? Que isso aconteça 100% mais, como você disse. A gente vai olhar, vai ouvir várias fontes, ouvir os vários lados, né, possíveis daquela história. E aí, na coluna, eu aprendi logo que eu precisava ficar muito esperta, porque a gente é muito usado, muitas vezes, pelas fontes, né? Toda fonte que lhe procura para passar alguma coisa, informação, ela tem interesse, né? Mas você também tem um interesse de fazer a coluna, e hoje blogs, né? Ter acesso e ter visibilidade. Mas aí eu acho que um dos exercícios assim que eu mais me fazia, um dos questionamentos que eu mais me fazia diariamente era a que interesses eu estava atendendo com aquela informação, né? E é uma construção diária. Você não ganha a confiança da fonte do dia para a noite, e ela também não conquista a sua confiança também assim tão fácil, né? É um teste e uma relação que a gente vai fazendo, mas foi muito bacana. E hoje, não é, para a nova geração que não viveu muito esse período que eu vivi no início da minha carreira, há mais de 20 anos, onde os jornais impressos, eles eram, assim, a vitrine, a referência. Eu via
as repórteres, os repórteres dos veículos de TV com o jornal, o Diário Natal ou a Tribuna do Norte dobrado embaixo do braço, porque aquilo era uma referência para as pautas que eles iam fazer no dia, né? Então eu vivi esse momento. O conteúdo era bem produzido porque era para o impresso, né? Tinha essa referência muito forte. Isso mesmo, né? Além as matérias do cotidiano e também as entrevistas especiais, as matérias para a edição do domingo, né? Então, o jornalismo de redação me trouxe até aqui, porque me construiu como profissional e como assessora de comunicação. A gente precisa também captar nos espaços que a gente tiver, seja fazendo assessoria de pessoas ou de instituições, o melhor para a gente conseguir, como eu disse, levar e vender a informação para os veículos de comunicação, né? Verdade. Na sua fala você disse, né? Julisca foi a primeira repórter mulher que cobria política, eu fui a segunda. Isso, lá no Diário. Lá no Diário. Ao longo dessa trajetória, eu não vou usar a palavra preconceito, mas aconteceram situações de talvez constrangimento pelo fato de ser mulher, principalmente porque hoje a gente já tem um contexto um pouco diferente, mas a política majoritariamente era um ambiente, um espaço masculino. Sim. Alguma situação nesse sentido? As redações também, Cris. Também, as redações. É porque eu acho que talvez a redação, né, que foi a minha maior base, a redação de TV, era muita mulher. Muita mulher. Mas, e tanto na editora, a repórter, a editora de imagem, que na época era raro, mas tínhamos muitas mulheres. Eu acho que o ambiente de redação impresso talvez ainda fosse um ambiente mais masculino, né? Muito. Como é que era isso? Na redação, a gente sempre teve um ambiente muito, muito respeitoso, né? E eu acho que não se falava tanto a respeito de feminismo, a gente não tinha muito esse discurso, mas eu acho que a nossa postura profissional, não vou nem usar de falsa modéstia, mas a competência, né? A gente tem que se provar mais do que eles, aonde quer que a gente vá. Essa cobrança começa por nós mesmos, né? E então, eu acho que isso meio que blindava, né? E acho que a minha postura pessoal, em todos os âmbitos da minha vida, me levaram a ter esse respeito. Mas no ambiente político, um ambiente... Era mais ainda, há 20 anos atrás, um ambiente muito machista. Na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, que eram os ambientes onde eu mais ia pessoalmente, porque hoje a gente não vê muitos repórteres dos veículos indo diariamente fazer a cobertura, mas a gente fazia. E aí a gente tem que se blindar mesmo e assim... não dá margem a que nem um sorriso, uma brincadeirinha dê margem a piadas ou coisa do tipo. Então, eu sempre procurei... sempre alerta, né? Eu acho que eu tenho essa impressão de que estar num ambiente majoritariamente masculino, até machista, faz com que a gente tenha sempre que estar em alerta. Isso é muito chato, ter que estar o tempo todo assim, mas... faz muita diferença também. Para além da competência, estar sempre em alerta, né? Isso. Aí você se esquiva e deixa de passar por situações desagradáveis, porque aí, se você tem que se posicionar, às vezes não vai ser legal para ninguém, né? Eu já passei por uma situação assim, de também um político, eu fazer uma entrevista com esse político e no outro dia ele dizer, isso já aconteceu algumas vezes, de dizer que não foi bem assim, que a crise tinha sido precipitada por minha causa, disse isso diante de colegas e eu estava na hora, né, porque como eu disse, as matérias repercutiam e os demais veículos iam atrás para fazer a suíte, né, a repercussão da matéria. E esse político foi e disse: não, mas essa crise não existe. Essa crise começou por conta de um equívoco de Flávia na matéria, quando ela fez a entrevista. Então, nessa hora, era um político que tinha um cargo muito importante no Estado e eu, na mesma hora... Sustentei. Eu disse, não. Se o normal era que logo cedo o senhor tivesse entrado em contato ou com o chefe de reportagem ou com o diretor do jornal para reclamar de alguma coisa do conteúdo. A reclamação só está acontecendo agora, depois da repercussão. Então, assim, em alguns momentos
Eu sei que nem todo mundo tem esse perfil e a gente engole muitos sapos para chegar numa situação dessa de colocar para fora, mas em alguns momentos eu tive que me posicionar e sei que muitas colegas e muitos colegas também, porque a gente, quando está na reportagem, em alguns momentos é como se existisse na cabeça de quem a gente está entrevistando uma hierarquia pelo cargo que ela ocupa, né? E aí a gente tinha que ter um pouquinho de jogo de cintura também nesse sentido, mas eu sempre fui uma pessoa de engolir muitos sapos, mas de me impor quando precisava, deixar sabe? Registrado. Não dá pra... Mas eu acho que é muito disso da gente. Tem algumas situações que a gente não pode deixar passar. Isso. Sabe? Porque senão valida. Mas aí, quando eu saí da sala muito braba, que cheguei na redação... Desaba. Aí eu... Osaí, que era o Osaí Vasconcelos. Eu disse, Osaí, aconteceu tal coisa. Eu disse, quer ver? Ai, meu Deus, o meu emprego. Aí ele disse, olhe... A última palavra só podia ser a última palavra de fulano se fosse um pedido de desculpa, porque ele lhe desrespeitou na frente dos seus colegas. Eu respirei aliviada. Mas é muito importante ter essa confiança de quem está... O respaldo até, o respaldo, né? Exato. O respaldo de quem está com a gente no dia a dia também, verdade. Né? É importante. E aí, diário foi até 2011. Isso. Como foi essa trajetória pós 2011? Foi quando você abraçou mesmo a assessoria política? Isso, em definitivo. A gente, quando está em redação, pelo menos eu tinha esse pensamento. Não existe vida fora da redação, né? Você também passou muitos anos em redação. Passei muitos anos. 2 décadas, 20 anos em redação é muito tempo. Mas eu acho que o fato... Quando eu comecei a dar aulas, né? Que já foi algo, né? Que era concomitante junto com a redação. É como se tivesse colocado a cabeça para fora do buraco. Tem tudo isso aqui. Isso. Né? E é algo que eu também falo para os meus alunos. Eu acho que é muito importante a gente ter... A experiência em redação é muito válida, mas não é a única experiência que você pode ter, né, ao longo da sua trajetória profissional. Então, acho que é muito importante ter dessa percepção. O que é que acontece no entorno? Quais são as outras possibilidades? Isso, né? Que são muitas. Hoje são muitos mais, mas naquela época já era, né? E quando surgiu a oportunidade de abraçar a assessoria de comunicação, eu já fazia paralelamente, mas aí surgiu a oportunidade de fazer a assessoria da Assembleia Legislativa. E aí não havia como... Que também é um cargo, vamos dizer, um cargo com... Vou utilizar a palavra, um peso profissional. É desafiador. Muito desafiador. É desafiador. A gestão anterior, que foi a gestão de Robson, em que Julisca era responsável pela assessoria de comunicação, tinha feito a estruturação da comunicação na casa, que não tinha antes, com a TV, e a estrutura da própria assessoria de comunicação mesmo. E aí, quando eu cheguei lá, fui com a concepção de montar um funcionamento parecido com o funcionamento que a gente tem nas agências de comunicação do Senado, da Câmara, né? De disparo de releases quase que em tempo real das coisas que acontecem no plenário e nas comissões. E aí é mais ou menos esse formato que funciona até hoje. Que, na verdade, eu acho que é dar um fluxo de redação. Porque, às vezes, eu acho que quando as pessoas pensam em assessoria de comunicação ou, né, de imprensa, às vezes perde até o timing por achar que não tem a urgência de quem vai botar o jornal no ar, mas essa agilidade pode contribuir, inclusive, para a conquista de espaços. Isso, e assim, facilita muito para a gente que está na assessoria, principalmente em momentos sensíveis, você cria uma relação de confiança de busca desses espaços nos momentos em que você precisa, porque a Assembleia Legislativa é um ambiente onde tem sempre crises para administrar, né, de relacionamento com o Executivo em alguns momentos, então é importante para quem está fazendo assessoria construir esse laço, né, com quem está do outro lado recebendo o material. E aí foi um período muito bom. Eu tive a oportunidade de levar para a assessoria, né? Quem já estava lá permaneceu, mas de levar algumas profissionais que trabalharam comigo no Diário de Natal e que estão lá até hoje. Gabi está lá até hoje, Gabriela Freire está lá, minha amiga da adolescência e uma grande profissional. E
E assim, a gente conseguiu montar esse novo perfil assim, de trabalho no sentido de agilidade e de frequência. E um foi fluxo, né, de constante, fluxo, porque isso. o assunto não falta, na não, verdade. A minha ideia sempre foi essa, que eu percebia que as pessoas, o cidadão comum, não tinha a dimensão de tudo o que acontecia, né? Do volume de assuntos, de temas que eram tratados, não só dos projetos de lei, mas dos temas que eram tratados nos pronunciamentos dos deputados e tudo mais. Então, aí a gente fez esse trabalho lá, eu passei 4 anos, continuei depois que Ricardo deixou a presidência, continuei na assessoria dele, e fui paralelamente trabalhar na assessoria da então vereadora Eudiane Macedo. Depois ela ganhou o primeiro mandato como deputada estadual, eu continuei. E em 2002, eu disse lá no início que eu tinha passado no concurso da prefeitura, e durante todo esse tempo eu estava cedida à Assembleia Legislativa. Aí em 2002, no meio do ano, eu retornei à prefeitura. 2022. Isso, me apresentei ao prefeito, né, dizendo que estava retornando e já estava formada em Direito. Era isso que eu ia falar. Quando foi que... Peraí, antes de você chegar de volta a Macaíba, né? De volta à minha terra. Como é que foi? Como é que é isso? Quero fazer Direito. Como foi que o Direito apareceu? Eu acho que, na verdade, Direito é algo... É um curso que agrega em qualquer área. A qualquer área. Mas como é que foi esse vou fazer? Primeiro, porque quando você começou a fazer Direito, você já tinha, para além do seu primeiro filho, você já tem mais outros 2. Isso mesmo. Como é que foi isso? Quando o meu filho mais velho foi fazer o Enem, em 2016, a gente foi fazer a inscrição, eu disse, eu vou fazer a minha inscrição também, para ver o que é que vai dar. E eu pensava em fazer Direito, porque a política, a cobertura de política nos aproxima muito. Do direito eleitoral, dos julgamentos. Jurídico, isso, eu acho, como um todo, né? Isso. E como você disse, é um curso que eu digo, sem sombra de dúvidas, que agrega ao exercício de qualquer profissão. E aí, eu fiz o Enem, e aí depois, Luciana Tito, jornalista, me disse... Flávia, você já pensou? Se você passa nesse SISU e seu filho não passa, eu disse, Luciana, eu não pensei nisso. Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Ele fez para a TI, no Instituto Metrópole Digital, e eu me inscrevi para Direito. E aí eu fiquei na 10ª suplência, não tinha expectativa de ser chamada, mas me diziam que eu ia ser chamada, porque havia muitos alunos que queriam Direito, ou que queriam Medicina e Odontologia, que não tinham a nota e colocavam Direito, mas não se matriculavam. Enfim, 20 dias depois de ter sido chamada para a segunda opção, eu fui chamada para Direito. E aí me formei. O primogênito? E o primogênito passou também, okay. Graças a Deus. A notícia dele foi primeiro, que ele passou antes. Que bom. E o curso de Direito, como é que foi? Porque eu acho que tem um olhar muito diferente quando a gente entra na faculdade ou quando a gente volta aos bancos da faculdade com uma maturidade ou com uma experiência diferente. Sim. Não sei se a gente leva mais a sério ou se a gente já tem já conhece as manhas, vamos brincar desse jeito, mas assim, no sentido de... Eu tô aqui porque eu quero. Isso. Né? E aí é diferente? É completamente diferente. Primeiro que a UFRN era uma outra instituição. A instituição que eu encontrei em 98 era uma instituição onde estudavam os alunos egressos de escolas particulares, principalmente de Natal e de Mossoró. E eu retornei quase 20 anos depois para uma universidade onde o público, né, os estudantes, tinham um perfil completamente diferente. Graças a Deus, né? Uma universidade mais democratizada. E essa vivência com jovens da idade do meu filho mais velho foi, assim, muito enriquecedor também, sabe, Cris? Mas aí a gente volta com uma bagagem da vida, claro, com certeza. Você oxigena os seus pensamentos e o seu olhar sobre o mundo, sobre as questões do dia a dia. É outra geração com um olhar completamente diferente, né, sobre o mundo. E a gente agrega também, claro, a eles. Eu era a mulher mais velha da sala, né? E você volta
você passa o dia inteiro trabalhando, então você está no banco da faculdade, das 7 da noite às 10, você não está lá à toa, né? Você tem que querer, e eu sempre fui uma aluna muito aplicada, e era mais ainda porque eu sabia que o tempo que eu dispunha para estudar em casa era muito menor. E aí eu sempre prestei muita atenção nas aulas e aproveitava ao máximo aquele tempo na sala, porque estudar mesmo depois eu sabia que ia ser no final de semana. E foi mais fácil do que no primeiro curso, porque eu e meu marido, a gente tinha uma vida financeira mais estruturada, então tinha uma rede de apoio em casa que facilitava. Os meus filhos mais novos, o mais velho já estava na faculdade, eu nem preciso dizer, né, que não tinha assim mais tanta preocupação em relação aos cuidados do dia a dia, né, que tomam muito o nosso tempo. E os 2 mais novos também já estavam grandinhos, então foi mais fácil. O meu marido sempre foi um companheiro assim de apostar, de estar ali junto, né, dos meus sonhos e tudo mais, e profissionalmente também ele sempre esteve ali do lado para segurar as ondas das minhas ausências em casa, sabe? Essa é uma pergunta que eu acho que faz diferença. Contar com um companheiro que apoia, porque vocês estão juntos há muito tempo e vocês estão juntos desde muito jovens. Isso. Então vocês passaram por diversas fases da vida e foram amadurecendo juntos. Isso, a gente cresceu juntos, né? O próximo ano vai fazer 30 anos. É tempo, viu? Que a gente começou a namorar, então é muito tempo. A gente cresceu junto mesmo. Mas então... ter esse apoio de quem está no dia a dia com você, porque não é comum. Não é que não é comum. Não é todo casal que tem essa, né, essa parceria, esse suporte, essa parceria. Isso. E estamos falando de 3 filhos, né, que também não é fácil. É verdade. Que diferença fez para também, né? Porque não é só o curso, mas ao longo da sua trajetória profissional, poder contar com um companheiro que estava lá contribuindo. Com certeza fez e faz muita diferença, porque fazendo assessoria, por exemplo, de deputados, eu precisava viajar muito ao interior, e essas viagens eram à noite, eu chegava em casa de madrugada. Isso foi uma das coisas que me fez fazer o retorno de volta para a Prefeitura de Macaíba, porque foram mais de 10 anos fazendo isso, rodando esse estado todo, né? Conhece os 167 municípios? Não conheço, Cris, mas eu conheço seguramente uns 80, talvez. É chão. E é ralado, assim, muito puxado. E assim, contar com um marido que tem essa compreensão, né? E até a compreensão da necessidade das minhas ausências, de estar segurando essa onda em casa e com os meninos, e até também de me fazer enxergar os meus limites, porque em determinados momentos eu não sei se isso é uma coisa da gente mulher ou se é do meu perfil, da minha criação, não sei. Mas eu vou cedendo o espaço e o meu limite ele vai se enlarguecendo, e eu aprendi isso com meu filho mais velho, que diz: o seu problema é que você faz um contrato inicial para fazer tal coisa e daqui a pouco você está absorvendo outras, entendeu? Então isso foi uma coisa que... Maduro! Maduro! E aí isso é uma coisa que eu também fui me enxergando nesse lugar de precisar também colocar esses limites, e isso eu só enxerguei de muitos poucos anos para cá, sabe? Sei sim. Me diz outra coisa, falando um pouquinho ainda desse lado pessoal da maternidade, né? O mais velho, o primogênito, já tem 25 anos, isso. Os outros são mais novos. Como é que foi essa experiência? Porque eu acho que assim, o que é importante a gente perceber? Até a mãe, que é mãe jovem, ou a mãe que é mãe um pouquinho com mais maturidade, sim, é uma mãe diferente. Sim. Como é que você percebe essa diferença nas maternidades, por exemplo, nas 3 maternidades? Percebo, sim. Eu fui mãe muito jovem, a gente estava começando, a gente já começou a nossa vida, eu já casei grávida, a gente já começou a nossa vida com essa responsabilidade, né? Como eu disse, foi acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu estava na faculdade, logo em seguida, André entrou na faculdade, ele já trabalhava. Então, assim, foi muito difícil, não a maternidade nem a paternidade, mas a nossa vida financeira mesmo, sim, de estruturação no início. Eu passei 9 anos
para ser mãe de novo. Então, quando eu fui mãe de novo, André já estava com 9 anos, que é o mais velho, então já não tinha mais tanto aquela preocupação dos cuidados cotidianos. Na verdade, foi voltar das casas, porque começar tudo de novo. Começamos tudo de novo, e já muita coisa não era mais do mesmo jeito e tal. Mas foram 3 maternidades diferentes, em momentos muito diferentes da nossa vida, da minha vida profissional, da nossa vida enquanto casal. Mas, assim, eu acho que, na essência, os valores que a gente carrega com a gente conseguiu e tem conseguido transmitir para os 3, né? Apesar de estar vivendo... Não tem como você não ser diferente, você é mãe de 2, você sabe, porque são indivíduos também, com temperamentos diferentes, com pensamentos e vontades diferentes, e a gente tem que ter jogo de cintura também. Tem sim, faz parte, eu imagino, né? 4 homens dentro de casa. Exato, boa sorte. Cris. É por isso que na verdade, a sua responsabilidade é muito grande, porque como eu disse, né, lá atrás a gente não ouvia falar tanto sobre feminismo, a rotina e o modelo de como as coisas aconteciam na minha casa há 25, 20 anos atrás é completamente diferente do que acontece hoje. A divisão das tarefas, entendeu? A compreensão de que todo mundo que habita o lar precisa dar sua contribuição. Seres humanos funcionais, isso, né? Por favor. Né, querida? Por favor. Principalmente, assim, eu me coloco... Tenho ainda essa responsabilidade maior pelo fato de serem 3 homens, né? 3 filhos. Homens que precisam, como você disse, ser funcionais, né? André, hoje o mais velho, mora sozinho e ele é dono da casa dele e toma conta e administra e cozinha e faz tudo que uma pessoa funcional. Precisa fazer para a casa funcionar, né? As coisas estarem minimamente organizadas. Você já chegou a compartilhar no blog experiências de maternidade? Como é que era? Escrever um pouquinho. É verdade, é verdade. Eu puxo, às vezes, umas cartas da mãe e as pessoas nem lembram, mas... A gente fez um blog, Conversa de Mãe, e era muito gostoso compartilhar. Era Fernanda Zauli, Julisca no início, depois ficou Fernanda Zauli, eu e Gabi. E a gente escrevia sobre experiências, porque éramos mães com filhos em idades diferentes, com experiências completamente diferentes. Fernanda Zauli foi mãe muito jovem, assim como eu, quando foi mãe pela primeira vez. E aí algumas filho único, né? Mãe de filho único. Então foi muito bacana compartilhar, né, a história dos meus filhos, da maternidade. E acho que a gente aprende muito com essa troca, né? A gente que recebia muito o feedback. Uma das matérias mais acessadas, por exemplo, era uma história que eu contei, uma vivência minha com a gravidez de Antônio, que é o meu filho mais novo, que quando eu estava com 25 semanas mais ou menos, começou a diminuir o líquido amniótico e havia o risco de um parto prematuro, né? E a médica na época sugeriu que eu ficasse dentro da água. Eu passava 1 hora pela manhã e 1 hora à tarde com a barriga submersa na água. Podia ser na piscina, num reservatório, aonde quer que fosse. Numa bacia, onde no fosse. meu caso, eu ficava numa caixa d'água mesmo. É bom. Sentada na cadeira de praia. É. E consegui segurar a gravidez até 33 semanas. E aí eu contei essa história e eu fiquei impressionada como isso repercutiu e como depois de 1 ano, 2 anos que eu tinha escrito, ainda recebia mensagens de pessoas, de mulheres agradecendo ou compartilhando a experiência delas também. Então, foi muito legal. Mas acho que isso também mostra um ponto que é o outro tema que eu quero trazer. Quando você começou em redação, a internet era um ambiente, como é que eu posso dizer? Era tudo mato. Isso, era mesmo. Era tudo Cris, mato. se eu lhe disser uma coisa, você não vai acreditar. Eu sou da primeira turma de comunicação da UFRN que usou computador. Computador, tá vendo? Pois é. Percebe, mas eu acho que é importante. Foi muito rápido. A gente viveu uma transição, e vive até hoje, mas a gente viveu uma transição, assim, muito... Foi muito rápido. Na verdade, exigiu, inclusive, uma adaptabilidade também muito rápido de...
adquirir novos comportamentos, ter novas percepções. E aí, no lado mãe também, os nossos filhos, eles lidam com a tecnologia de uma forma completamente diferente. Isso, né? isso. Você falando, foi a primeira turma da UFRN que usou computador. Isso. Eu lembro quando eu comecei em redação, lá vai o povo chamar de velho, mas é isso mesmo. Só tinha um computador na redação que tinha acesso à internet. Claro, querida, no Diário de Natal quem queria também usar, era assim. era meio que um revezamento. Isso, você não era tinha uma tantas fila. ferramentas de busca, por exemplo, como tem hoje. Cris, a redação do Diário de Natal, os computadores dos repórteres usavam DOS, MS-DOS. A gente não tinha, era todos os comandos no teclado. Você respirava e quem trabalhou no Diário de Natal sabe. Você respirava e apertava no F4. Jamais vou esquecer, porque se você não apertasse no F4, não salvava. Entendeu? Não é só Jesus, o F4 também foi salvava. isso mesmo. E quando eu cheguei no Diário de Natal, já existia o DN Online, mas a impressão que eu tenho, que eu não tive essa experiência de atuar diretamente nesse início do DN Online. Depois a redação, o que a gente escrevia para o impresso, ia replicado para o online, e havia produção de conteúdo exclusivo para o online, mas estava todo mundo aprendendo. Não existia um manual de como fazer um site. Vamos ver o que é que vai dando. É meio que vamos ver o que é que vai dando. Sabe? Mas por que eu estou falando isso? Você citou lá, né, aí ao longo da sua fala, da experiência, do quanto repercutiu, contar a sua experiência, que não deixa de ser um pouco do que muita gente ou várias pessoas fazem, de compartilhar experiências através das redes sociais. Sim. Este projeto também é um pouco disso, da gente compartilhar a experiência, porque a gente não sabe que público vai ser atingido por ele. Às vezes a pessoa vai se identificar e dizer, nossa, acho que era isso que eu estava precisando ouvir. É a ideia do Cris com Z foi muito disso também, da gente poder, que as pessoas se identifiquem com as histórias e que às vezes se inspirem mesmo. Às vezes é só o empurrão que a pessoa precisa para aquilo. Ou, nossa, outras pessoas também passaram pela mesma situação, sabe? Acho que isso é muito importante para a gente ter essa percepção também de coletividade até. É verdade. E eu acho que o que diferencia os profissionais que hoje estão na linha de frente, assim, coordenando equipes ou ocupando espaços bacanas na comunicação, em todos os lugares, é essa visão de que você precisa se adequar ao novo. Porque eu sou muito resistente a mudanças, faz parte de mim. Mas em determinado momento eu enxergo que ou eu sigo... Ou vai ou vai. Ou vai, entendeu? E aí já lá atrás a gente precisava ter esse olhar para o online, que hoje é uma coisa que as crianças, os adolescentes, assim, é inimaginável. Sim, um mundo inimaginável. sem isso, Sim. né? A gente viveu essa transição lá no início, e hoje a gente precisa ser um profissional que tem um olhar. Eu acho que o texto nunca... para mim, o texto é essencial, sabe? Saber escrever, as regras ortográficas, pelo amor de Deus. Tá vendo, minha gente? Ó, vocês pensam que é só a professora que diz, né? Tá certo. Muito obrigada. Não foi combinado. Mas... O português é a nossa... ferramenta de trabalho. É a mesma coisa para o direito. É a nossa ferramenta de trabalho. Então, é indispensável. Por mais recursos que a gente tenha de correção, de inteligência artificial, de tudo no mundo, mais você precisa. E, para além disso, ter a cabeça aberta no sentido de quem trabalha com assessoria de comunicação, ter um olhar e valorizar os profissionais da área de imagem, você também conseguir segurar as ondas e tapar os buracos, às vezes, quando é necessário isso, né? E conseguir abrir a cabeça. Eu acho que tem muita gente que resiste até hoje, profissionais que entraram na nossa época ou que estão no mercado há menos tempo, mas que não tem, que vai sair de casa para ir fazer só o básico, o feijão com arroz. E o profissional que lhe contrata, ele espera sempre um pouquinho mais. Né? Flavinha, eu vou até acrescentar, fazer o feijão com arroz, se ele for bem feito, vale. Só que às vezes a pessoa quer fazer só o camarão.
É muito fácil fazer o melhor quando você tem a melhor estrutura. É verdade. O desafio é fazer o feijão com arroz bem feito com estrutura menor. Eu sempre bato nessa tecla porque eu acho que o talento está aí. Sim. Você contar diversas vezes a mesma história. Eu brincava isso quando, trabalhando em TV, a matéria sobre um buraco. Sei lá, abriu uma cratera, não sei das quantas, e está lá aberta há 30 dias, todo dia você vai fazer matéria. Você contar todos os dias a mesma história, na hora que você... Se você tem o talento para contar aquela mesma história de formas diferentes, com enfoques diferentes, você está fazendo o feijão com arroz bem temperado. É muito fácil fazer uma reportagem toda produzida, com muitas marcações. Aí é o camarão. O camarão todo mundo vai fazer bem, entende? Porque você vai ter uma estrutura muito melhor. Então, a gente tendo essa percepção, eu acho que ter essa percepção faz diferença para o profissional que está no mercado. Ter a cabeça aberta, né, também na perspectiva de que você pode e deve sempre fazer melhor. E eu acho que uma coisa que a gente não falou, Cris, e que para mim pegou muito no início da minha carreira, é a questão de planejamento e organização de trabalho, principalmente depois que eu fui para assessoria de trabalhar com assessoria de comunicação, coordenar a equipe e mesmo de organização da minha rotina individual de trabalho. E uma outra coisa é a precificação do meu trabalho. Essa é uma dúvida que que os alunos sempre trazem para mim, na verdade, e os jovens profissionais também. Quanto eu vou cobrar por isso? Porque eu não conheço, não sei mais, não conheço as grades dos cursos, mas eu saí da faculdade de novo, né, em 2022, e em Direito a gente também até não cobrança estuda, dos honorários. Não estuda isso. Você tem uma tabela de honorários da OAB que serve de referência, você tem uma tabela do Sindijorne que também serve de referência. Mas a minha primeira oportunidade de emprego foi para trabalhar na Folha de Macaíba, que era um jornal que tinha lá em Macaíba na época. E eu fui conversar com o Tadeu Oliveira, que era o diretor do jornal. Aí cheguei em casa toda animada. Manhã foi e disse: e aí, como é que foi lá? Eu só falei de trabalho. Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí ela olhou pra mim e disse: e ele vai lhe pagar quanto? Aí eu: eita, mãe, não sei não. Aí ela disse: como é que você foi conversar e você não sabe quanto é que você vai fazer, não sabe quanto vai ganhar. Aí ela disse: volte lá e converse, porque se for pra fazer trabalho voluntário, você vai trabalhar pra uma ONG. E aí eu aprendi isso com a minha mãe, e aí a vida vai ensinando aquilo que a gente falou da caminhada, né, de um tijolinho de cada vez, e a gente é hoje a soma do que a gente viveu até aqui. E aí eu fui aprendendo, tanto que hoje, quando algumas colegas querem saber: Flávia, você acha que é justo esse valor? Eu cobro quanto? E aí hoje eu ajudo assim, nesse sentido, mas é muito importante. São várias vertentes pra gente levar em consideração para poder precificar no serviço. Sim, né? Com certeza. Acho que é desse jeito mesmo. Mas vamos lá. Saindo da Assembleia, e aí teve o De Volta para a Minha Terra. Foi. Macaíba, você já era concursada. Isso. Né? Estava cedida e aí voltou, se apresentou. Hoje você está chefe da assessoria de comunicação. Isso. Como é que foi esse processo? Voltei, né? Voltei para a prefeitura, que sou agente administrativo. E aí eu informei, né, comuniquei ao prefeito que estava retornando, e ele me chamou para conversar. Inicialmente eu assumi a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde, onde eu passei 8 meses, e aí 8 meses depois, quando eu tinha acabado de me formar, tinha acabado de receber minha carteira, ou seja, na OAB, as coisas ali acontecendo. O destino estava lá se alinhando, isso. Né? As estrelas estavam se alinhando. Isso mesmo. E aí ele me convidou, o prefeito Emílio Júnior me convidou para assumir a chefia da assessoria de comunicação da prefeitura. E aí eu assumi em fevereiro do ano passado, vai fazer 2 anos. E, assim, para mim foi o que me facilitou muito. Primeiro foi eu ter retornado e passado esse tempo na saúde, mas ser a minha cidade, onde eu moro desde os meus 2 anos, ser a cidade que eu conheço e que vivo, né? Moro lá em Macaíba. E a relação com ele enquanto prefeito também, assim, é um cara, eu estava dizendo antes de o podcast começar, né, que ele valoriza muito a comunicação, é uma pessoa que tem um olhar, assim, muito especial para a comunicação. Inclusive, faz. Se comunicar ao longo
de um período, eu costumo dizer, nas administrações, inclusive, quando você se comunica ao longo de um período, por exemplo, de um mandato, faz muita diferença para que as pessoas saibam o que é que vem sendo feito. Isso. Além, aí vem a advogada, Sim. Além de ser um pilar muito importante da administração pública, que é a transparência, né? A publicidade dos atos administrativos. Então, a comunicação institucional, ela também se presta, e principalmente a isso, né? A comunicar com a população, as pessoas tomarem conhecimento dos serviços públicos, tomar conhecimento do que está acontecendo na cidade. Então, a gente tem uma equipe de aproximadamente 10 pessoas hoje na comunicação, entre profissionais e estagiários. E, assim, tem sido uma experiência muito bacana, porque eu uni duas coisas que, quando eu fiz um textinho no meu Instagram falando sobre essa nova missão, eu dizia que estava reunindo duas coisas, né? Quando eu achava que eu ia enveredar para o caminho do direito, o jornalismo me chamou mais uma vez, e são duas paixões, o jornalismo e a minha cidade. Olha só, juntou tudinho. Foi. A gente já está pertinho do fim desse episódio, porque passa voando. Sim, passa voando. E eu vou trazer para você um quadro que eu chamo de aleatoriedades. Eu vou trazer uma palavrinha aí você me diz o que é que você pensa sobre, que certo. Referência você traz sobre, enfim. O que é comunicar, Flavinha? Comunicar é expressar, é conectar. É conectar. E dentro desse contexto aí, ou não, fora dele, você acabou de falar sobre quando você achava que ia sair um pouquinho da comunicação, estar mais perto do direito. Jornalismo é direito. Eita. Jornalismo, Cris. Eu acho que eu sou, antes de tudo, jornalista. Mas o direito também é uma parte muito importante que me faz hoje exercer, inclusive, o jornalismo de uma maneira melhor do que eu exercia, de ter uma visão de mundo, uma visão de sociedade melhor do que eu tinha antes de ingressar no curso de Direito. E hoje, além da chefia de assessoria de comunicação, eu também sou conselheira do Conselho Administrativo do Macaíba Prev, e que foi uma oportunidade que o direito me deu, porque é uma exigência para ocupar esse espaço, né? Eu ocupo a cadeira como servidora efetiva no Macaíba Prev, que é o nosso Instituto de Previdência de Macaíba, e porque tenho a formação em Direito. Olha aí, os caminhos sendo traçados sem a gente nem saber, né? Isso. E aí você falou muito do seu núcleo familiar, Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais das suas referências de família. O que é que, assim, qual não é a importância, mas o quanto da sua família tem na Flávia profissional? Acho que é impossível a gente se dissociar do nosso núcleo familiar e de onde a gente veio. Quando esse núcleo... Aí também não vamos romantizar as relações. Quando essa relação é uma relação saudável, né? Que infelizmente nem todo mundo tem isso. Dito isso, a minha família é minha base. Eu me vejo muito de características minhas, características da minha mãe, que sempre foi uma mulher muito forte. Ela não expressava e não falava a respeito da palavra feminismo, mas ela traduzia isso nas atitudes, né? E que isso é muito, muito importante, porque a gente também vive um momento de militar muito da boca para fora, mas as atitudes dizem muito não sobre precisa sobre ter quem medo somos, do feminismo, né? Desde isso, que estejamos. Acho que é mais prática do que discurso, né? O discurso é muito importante, mas ele precisa vir junto com a prática. Então, e para além da família de onde eu vim, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós, a família que eu construí, né? Também, que acho que a gente chega num momento em que a gente, para além de dar orgulho e não decepcionar os nossos pais, a gente também quer servir de exemplo para os nossos filhos, né? Então, por exemplo, fazer a segunda faculdade com os meus filhos já grandes também foi uma forma de exercitar esse exemplo de uma aluna que era aplicada, né? Que estava lá trabalhando o dia todo e à noite ia estudar. Então, acho que eu trago muito dos meus filhos, aprendi muito com eles também. Eu era uma pessoa, por exemplo, que eu tinha muita dificuldade de pedir desculpas. E eu aprendi a pedir desculpas com meu filho mais velho, né?
eu ficava ali arrodeando, tentando agradar, mas não conseguia verbalizar. E a gente aprende muito com os filhos da gente, com os nossos... até com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas com as quais a gente convive, né? Por isso que você estava falando da importância de a gente compartilhar a nossa história, porque de alguma forma a gente vai inspirar alguém, e no nosso cotidiano também a gente sempre ter cuidado com as nossas palavras, porque a gente não sabe o que é que as pessoas estão vivendo, e muitas vezes a gente se atravessa, né, se encontra com uma pessoa num momento que ela estava precisando de um acolhimento, e às vezes a gente é ríspido, né? E isso também é importante. Eu considero muito, muito valoroso essa questão das relações pessoais, né? Que a gente tem vivido tempos de tanta vida online, né? E faltado essa preocupação. E aí, falando, né, de trajetória, e conheço, ou suponho, né? Você gosta de ler? Gosto sim. Se fosse para indicar só um livro, qual você diz? Esse é indispensável. Ou esse me marcou de uma forma que ele passa a ser indispensável. Eu indico que é a biografia de Assis Chateaubriand. Não vou me lembrar do título. Chateau, Rei do Brasil. Isso. De Fernando Moraes. Isso. Eu li esse livro, eu tinha uns 14 anos, e mesmo assim eu ainda quis fazer jornalismo. E depois fui trabalhar no Diário Natal, que era dos Diários Associados, né? É um livro que eu gosto muito. Assim, é engraçado, né? Como a profissão que a gente escolhe vai interferindo de alguma forma em outros âmbitos da nossa vida. Porque o gênero que eu mais gosto de ler é biografia. Não importa de quem, eu amo ler biografia. Outra biografia que eu gostei muito de ler, indico, é a de Hebe Camargo. E eu estou lendo agora. Vamos ver se eu vou conseguir dizer o nome dela. É uma escritora indiana que ela mora nos Estados Unidos. Que eu e minha mãe, a gente tem uma fixação por leitura que fala ali do Oriente Médio. A gente lê muito. Turti Umbigar. Que ela é... Meu Deus, eu estou terminando de ler agora, que esse livro é a biografia dela. Eu acho que é bem o que a gente está conversando aqui agora. A gente aprende o que ser, o que não ser, o que fazer, o que não fazer, muito se espelhando e vendo a história das outras pessoas, né? É isso, sim. Olha aí, tá vendo? Foram 3 dicas fantásticas, mas aí dentro da sua primeira dica de Chateau, o Rei do Brasil, conhecer a história faz muita diferença. Sabe por que eu estou perguntando isso, Flávia? Porque você trabalhou muito tempo em Natal, mas você é de Macaíba. Você mora desde os 2 anos, você citou aí Macaíba, trabalha hoje em Macaíba. Mas conhecer um pouco da relevância, da importância histórica, inclusive, de Macaíba, nesse contexto de Rio Grande do Norte, também faz diferença. Para entender, inclusive, como é que Macaíba é Macaíba hoje, entende? Sim, entender um pouquinho disso faz muita diferença? As coisas da história. Sim, com certeza. Eu acho que isso para tudo na nossa vida. No contexto de país, no contexto da minha cidade, no nosso contexto individual, a gente vive numa sociedade de tantas comparações, de você entender que a sua trajetória, você pode até se espelhar na história do outro, mas que a sua história é única e que você vai conduzi-la da melhor maneira com as ferramentas que você tem hoje, né? Que foi oportunizada, especialmente num país de tantas desigualdades como o Brasil. No caso especificamente de conhecer a história, eu acho que a gente vive também um momento de resgate da história, porque a gente falava do quanto as mulheres ficaram no segundo plano, e hoje a gente vive um momento de recontar a história na perspectiva das mulheres, na perspectiva dos negros. A gente tem em Macaíba uma comunidade quilombola, né, reconhecida, capoeiras, isso. A gente tem uma comunidade indígena, que é onde eu moro, inclusive moro vizinho, que é a comunidade indígena do Lagoa do Tapará. Então, é um novo momento na perspectiva de reconhecer a história que já nos foi contada e de dar voz às pessoas que não tiveram a oportunidade de contar a história
oficial. Faz muita diferença. Agora, essa é para encerrar e encerrando. O que é que Flávio Urbano, em 2024, diria para Flávio Urbano, que aos 13 anos resolveu fazer jornalismo? Siga no seu propósito, que é o que você vai saber fazer, o que vai lhe realizar profissionalmente e pessoalmente. E aí eu vou voltar para o dia da minha formatura. Tomara que eu não chore, Cris. Pode chorar, porque já vi que esse podcast é ótimo para... Mas, na verdade, mais do que fazer... Não é porque a gente faz pessoas chorar, é porque... Às vezes a gente não percebe a nossa própria trajetória. Isso é verdade. Ai, como eu sou besta. Não. É só porque a sua história, eu acho que justamente isso. A gente às vezes não para. A gente faz tanta coisa que não percebe o quanto a gente realiza. No dia da minha missa de formatura, o padre, quando foi me chamar para abençoar o anel, ele disse, venha, chorona. Porque eu acho que é um momento em que a ficha da gente cai, principalmente a minha, que não trabalhava na área, como eu falei. E eu pensava, e agora, né? E voltando no tempo para aquele dia, eu vejo o caminho que eu percorri até aqui, profissional, né? Pessoalmente falando, o meu filho tinha 4 anos e quando a gente é mãe, a gente tem responsabilidade... para além de nós mesmas, né? E a gente carrega muito esse peso e essa preocupação. Não diria peso, mas a preocupação, porque é uma vida, né? Que você precisa estar bem em todos os aspectos para educar. E o jornalismo, a gente quando a gente ainda vive num país e num mundo onde as profissões elas têm categorias. Ai, você foi fazer direito, que legal, medicina, engenharia, e o jornalismo era e ainda é colocado como uma profissão que não está no topo da pirâmide das profissões. Vai fazer jornalismo? Isso, dá dinheiro tem certeza. Dá dinheiro né? não. Ou então quando é que eu vou lhe ver na bancada do Jornal Nacional? Como se fosse esse o único caminho do jornalismo. E ainda mais que o meu desejo sempre foi atuar no impresso, porque era ali onde eu me enxergava, porque era... escrevendo, né, textos que eu enxergava o meu potencial. Tinha convicção de aonde quer que eu fosse e fosse para escrever, eu ia me dar bem. E assim, aquela ansiedade da menina de 21 anos que se formou e que era normal, porque como eu acabei de dizer, eram as ferramentas, era o conhecimento de mundo, era uma ansiedade natural. 20 e poucos anos depois, eu vejo que o caminho que eu percorri foi um caminho, assim, muito bacana profissionalmente falando. E eu lhe digo que eu nunca pensei, como eu acho que eu falei, eu quero chegar em tal posto, eu só vou ser feliz e realizada profissionalmente quando eu chegar em tal lugar. Não, eu fui vivendo cada dia, me construindo como profissional e como ser humano, e quando as oportunidades apareceram, eu abracei, algumas vezes sem saber se eu ia dar conta, porque a gente também tem essa síndrome, né, do impostor de achar que às vezes a gente não vai conseguir, mas que aos trancos e barrancos, em algumas vezes, né, estudando, sempre se atualizando, as coisas foram acontecendo, sabe? E a juventude, a gente não viveu uma adolescência e uma juventude com rede social, onde se vende uma vida que não existe e que talvez aquela ansiedade que eu vivi hoje seja multiplicada, não sei nem quantas vezes, para essa geração que quer que as coisas aconteçam para ontem, né? Essa ansiedade de que as coisas aconteçam para ontem. Né? Pois é, mas é justamente por isso que estamos aqui, para contar que as trajetórias de sucesso, de reconhecimento, elas não acontecem do dia para a noite. Sim. Elas estão aqui, são construções, sim, né? São construções, sim. E a gente vai ganhando, nem que seja experiência, né? Com fracassos, com sucessos. Com certeza. E isso faz parte. Eu acho que isso que é muito importante da gente reforçar. Faz parte. Às vezes vai funcionar, vai ser maravilhoso, e às vezes não vai dar certo. Isso. E isso vai te fortalecer, o aprendizado vai ficar e vai valer a pena
em algum momento. Eu acho que todo aprendizado, todo conhecimento ajuda e às vezes lá na frente a gente vai usar e nem sabe que ia. Isso. Quero agradecer demais, Flávia, né, pelo seu tempo, por estar aqui, né, de verdade, gravando, contando um pouquinho da sua trajetória, que eu acho que essa era a ideia, né, da gente bater esse papo agradável, passa voando, porque é assim mesmo, emociona e traz, na verdade, inspira. Essa é a ideia do Pod Cris com Z. Obrigada, Flavinha. Eu que agradeço, Cris, de verdade, essa oportunidade, pela primeira vez, inclusive, sim, de compartilhar um pouquinho dessa história. Que bom, obrigada mesmo. Eu falei, mais uma história inspiradora no Pod Cris com Z, porque esse é o propósito. Vamos trazer histórias que inspiram, que podem conectar com você também. Até o próximo episódio, pessoal.